Minha mãe ligou ontem à noite. Um recado na caixa postal. 3 palavras que não fazem sentido. Não volte. Acordei com 46 chamadas perdidas, todos implorando para eu voltar imediatamente. O que aconteceu nessas horas? Meu nome é Clara. Tenho 28 anos e moro sozinha em São Paulo há 5 anos. Deixei minha cidade natal quando terminei a faculdade e nunca olhei para trás. Não por motivos ruins. Só queria viver minha própria vida sem depender de ninguém. Meus pais entenderam. Minha irmã mais nova, Júlia, ficou chateada no começo, mas ela superou. A gente se falava toda semana, tudo normal, tudo tranquilo. Até ontem. Era quinta-feira, dia comum. Trabalhei até tarde, cheguei em casa cansada, joguei a bolsa no sofá e fui direto para o banho. Deixei o celular na sala. Quando saí já eram quase 23 horas. Peguei o telefone e vi uma notificação. Uma chamada perdida da minha mãe às 22h47 e uma mensagem de voz. Coloquei para tocar sem pensar muito. A voz dela estava estranha, baixa, trêmula, como se ela estivesse sussurrando com medo de alguém ouvir. Clara, escuta, não volte para casa. Não importa o que aconteça, não volte. E desligou. Fiquei parada olhando para o telefone. Achei que era pegadinha. Minha família adora esse tipo de coisa. Meu pai já fingiu que tinha ganhado na loteria uma vez só para ver nossa reação. Então pensei, deve ser brincadeira. Mas alguma coisa no tom da voz dela não batia. Liguei de volta. Chamou, caixa postal. Tentei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem. Mãe, que história é essa? Tá tudo bem? Nada. Liguei pro meu pai, direto pra caixa postal também. Tentei a Júlia. Nada. Comecei a ficar nervosa. Liguei pra casa deles no telefone fixo. Ninguém atendeu. Tentei mais 3 vezes. Silêncio total. Pensei em ligar pra polícia, mas o que eu ia falar? Minha mãe deixou um recado estranho? Isso não é motivo para acionar ninguém? Tentei me acalmar. Tomei um chá, deitei na cama, fiquei olhando para o teto, tentando entender. E então decidi que ia dormir e ligar de manhã cedo. Se fosse algo sério, alguém teria me ligado de novo. Desliguei a luz, fechei os olhos e apaguei. Acordei com o celular vibrando sem parar. Peguei, a tela estava cheia de notificações, 46 chamadas perdidas. 46! Todas da minha família. Minha mãe, meu pai, Júlia, minha tia, meu primo, até minha avó que mal sabe usar celular. O coração disparou. Abri as mensagens, dezenas delas, todas dizendo a mesma coisa. Clara, volta! Por favor, volta agora! A gente precisa de você aqui. Desculpa pelo recado de ontem. Volta! Liguei para o celular da minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. Clara, graças a Deus, você tá bem? Mãe, o que tá acontecendo? Você me mandou aquela mensagem ontem dizendo para não voltar e agora todo mundo tá me ligando desesperado pedindo para eu ir aí? Que história é essa? Silêncio. Como assim não mandou? Eu escutei. Você falou para eu não voltar. Filha, eu não te liguei ontem, eu tava dormindo. Mãe, eu tenho a mensagem aqui. É a sua voz. Clara, eu juro, eu não te liguei. Olhei no histórico do meu celular. A última vez que te liguei foi terça-feira. Minha mente começou a rodar. Como isso era possível? Eu tinha ouvido a voz dela. Era ela, tinha certeza absoluta. Então quem me ligou? Não sei, filha, mas aconteceu uma coisa aqui em casa ontem à noite. Por isso todo mundo tá ligando pra você. Que coisa? Ela hesitou de novo. Alguém entrou aqui. Meu estômago virou. Como assim alguém entrou? Roubaram a casa? Não, não levaram nada, mas a gente acordou de madrugada com um barulho. Seu pai desceu para ver. A porta da cozinha estava aberta. A gente sempre tranca tudo antes de dormir, sempre, mas estava aberta. E o que mais? Tinha pegadas no chão, de barro, como se alguém tivesse entrado, caminhado pela casa e saído. Senti um frio subir pela espinha. Chamaram a polícia? Sim, eles vieram, olharam tudo, disseram que não tinha sinais de arrombamento, que talvez a gente esqueceu de trancar. Mas Clara, eu sei que tranquei, tenho certeza. E as pegadas?
Eles tiraram foto, disseram que vão investigar, mas não pareciam muito preocupados. Respirei fundo, tentando processar. Mãe, isso não explica por que você me mandou aquela mensagem dizendo para não voltar. Eu não mandei, Clara, eu tô te falando. Então quem mandou? Silêncio de novo, um silêncio pesado, daqueles que você sente no peito. Clara, tem mais uma coisa. O quê? Quando a gente viu as pegadas, a gente seguiu elas. Elas iam da porta da cozinha, passavam pela sala, subiam a escada e paravam na frente do seu quarto. Meu quarto. O quarto que eu deixei quando saí de casa, que ficou do jeito que eu deixei, com minhas coisas ainda lá. E aí? A porta estava aberta, a gente sempre deixa fechada, mas estava aberta. E dentro? Nada. Nada foi mexido, mas tinha uma coisa estranha. Que coisa? Tava frio, muito frio, como se alguém tivesse deixado a janela aberta a noite toda, mas a janela estava fechada. Não consegui falar nada, só segurei o telefone contra o ouvido tentando respirar. Clara, a gente tá com medo, por isso todo mundo te ligou. A gente precisa que você venha, por favor. Desliguei. Fiquei sentada na cama olhando para a parede, tentando entender. Nada fazia sentido. Alguém clonando a voz da minha mãe? Alguém entrando na casa, as pegadas parando no meu quarto, o frio? Peguei o celular de novo, fui no histórico de chamadas. A ligação de ontem às 22h47, do número da minha mãe. Coloquei a mensagem para tocar de novo. Clara, escuta. Não volte para casa, não importa o que aconteça. Não volte. Era a voz dela. Cada inflexão, cada pausa. Era minha mãe falando. Impossível ser outra pessoa. Mas ela jurou que não ligou. Peguei minha bolsa, joguei algumas roupas numa mochila, chamei um carro. Em 20 minutos eu estava na estrada. A viagem até minha cidade natal levava 3 horas. 3 horas para pensar, para tentar montar as peças. Alguém entrou na casa, deixou pegadas, não roubou nada, foi até meu quarto e alguém, de alguma forma, usou a voz da minha mãe para me avisar para não voltar. Será que minha mãe estava mentindo? Será que ela mandou a mensagem e agora estava com medo de admitir? Mas por quê? Que motivo ela teria? Ou será que alguém realmente conseguiu copiar a voz dela? Essas tecnologias existem, inteligência artificial, deepfake de áudio. Mas quem faria isso? E por que comigo? Cheguei na cidade por volta do meio-dia. Entrei. Meu pai estava na sala. Júlia também. Todos com cara de quem não dormiu direito. Me conta tudo de novo, desde o começo. Meu pai começou. Eles tinham ido dormir cedo, por volta das 22 horas. Trancaram todas as portas e janelas como sempre fazem. Por volta das 3 da manhã, ele acordou com um barulho. Parecia alguém andando no andar de baixo. Desceu. A porta da cozinha estava escancarada, vento frio entrando e as pegadas de barro no chão. Chamou minha mãe. Eles ligaram para a polícia. Checaram a casa toda. Nada faltando, nada quebrado, só as pegadas. E vocês viram alguém? Ouviram algo além do barulho? Não, só o barulho de passos. E quando descemos, silêncio total. E o meu quarto? A gente subiu depois que a polícia foi embora. Vimos a porta aberta, entramos, tudo no lugar. Mas aquele frio estranho. Posso ver? Subimos. O corredor estava normal. Meu quarto no final. A porta fechada agora. Minha mãe abriu devagar. Entrei. Tudo exatamente como eu lembrava. Minha cama, meu armário, meus livros na estante. Mas ela tinha razão. Tava frio. Muito frio. Mais frio que o resto da casa. Como se o ar-condicionado tivesse ficado ligado a noite toda, no máximo. Mas não tinha ar-condicionado. Chequei a janela. Fechada, trancada por dentro. Andei pelo quarto, abri o armário, minhas roupas antigas ainda penduradas. Olhei embaixo da cama, nada. Chequei a escrivaninha. Meus cadernos velhos, canetas, tudo coberto de poeira. Mas então vi algo que me fez parar. No criado mudo ao lado da cama tinha uma foto. Uma foto minha. Eu com uns 10 anos, sorrindo. Mas a foto não estava mais na posição que eu lembrava. Estava virada de frente, para a porta.
como se alguém tivesse mexido nela. Mãe, essa foto sempre ficou assim? Ela entrou e olhou. Não, ela ficava virada para o lado, para o abajur. Então alguém mexeu. Ela ficou pálida. Peguei a foto, virei e vi algo escrito atrás, com caneta, letra que eu não reconheci. Finalmente. Uma palavra. Finalmente. Mostrei para minha mãe. Ela tampou a boca com a mão. Isso não estava aqui antes. Eu limpava esse quarto toda semana. Eu veria. Desci correndo. Mostrei para o meu pai e para a Júlia. Ninguém sabia de onde tinha vindo. A gente precisa ligar para a polícia de novo. Meu pai ligou, explicou. Eles disseram que viriam mais tarde. Sentamos na sala. Silêncio pesado. Todo mundo pensando a mesma coisa, mas ninguém querendo falar. Até que Júlia quebrou o silêncio. Clara, você deixou alguma coisa mal resolvida aqui? Algum problema com alguém antes de ir embora? Como assim? Sei lá, alguma briga, alguém que ficou com raiva de você, alguma coisa. Pensei. Minha vida aqui tinha sido normal. Amigos, escola, faculdade, nada de drama, nenhuma briga séria, nenhum inimigo. Não, nada. Tem certeza? Júlia, o que você está insinuando? Nada, só parece que isso tem a ver com você. As pegadas pararam no seu quarto, a mensagem era para você, a palavra na foto. Ela tinha razão. Tudo apontava para mim, mas eu não conseguia pensar em nenhum motivo, nenhuma pessoa. A polícia chegou no fim da tarde, 2 policiais. Pegaram a foto, tiraram mais fotos do quarto, fizeram perguntas, anotaram tudo. Disseram que iam investigar, mas de novo não pareciam muito preocupados. Disseram que provavelmente era um trote, alguém tentando assustar a família, que isso acontece. Foram embora, e a noite caiu. Minha mãe me implorou para ficar, disse que não queria que eu voltasse sozinha para São Paulo ainda, que era perigoso. Concordei, vou dormir no quarto de hóspedes. Meu quarto antigo continua trancado. Agora são quase 23 horas, todo mundo foi dormir, mas eu não consigo. Tô aqui na cama, luzes acesas, ouvindo cada barulho da casa, cada rangido, cada vento na janela. Peguei o celular. Fui na mensagem da minha mãe de ontem de novo. Escutei pela 10ª vez. Clara, escuta. Não volte para casa. Não importa o que aconteça. Não volte. E então percebi algo. Algo que eu não tinha notado antes. No fundo da gravação, bem baixinho, dá para ouvir outro som. Parece uma voz. Não consigo entender o que está dizendo, mas tem alguém falando atrás. Aumentei o volume, coloquei o fone, ouvi de novo. E gelei. É uma voz sussurrando, baixinho, quase imperceptível. Ela precisa vir. Alguém estava com a pessoa que ligou. Alguém que queria que eu voltasse, mas a mensagem dizia o contrário. Foi nesse momento que entendi. A mensagem não era da minha mãe. Era de alguém tentando me proteger, alguém que sabia que algo ia acontecer, que tentou me avisar, mas agora era tarde, eu já tinha voltado. E então ouvi um barulho embaixo, a porta da cozinha se abrindo de novo. Passos, subindo a escada, devagar, um por um, parando na frente da minha porta. Se inscreve no canal para saber o que acontece depois.